Repórter Verdade. Oferecimento Argamassa Supercola e Natal Rigor. O Rio Doce e sua luta para tentar sobreviver. O manancial que abastece a zona norte da capital norte rio-grandense parece ter seus dias contados. A poluição, os riscos para as comunidades ribeirinhas, a falta de informação. A ambição e a força do dinheiro parecem ditar as leis ambientais. A omissão do poder público, o crescimento urbano desordenado e sem planejamento vem causando grandes impactos ambientais e os prejudicados são os próprios infratores. E o rio vai deixando de ser doce. Alô Natal, alô Rio Grande do Norte! Começa agora aqui pela Sim TV o programa Repórter Verdade, onde aqui mostramos as verdades dos fatos, doa a quem doer. Você, telespectador, muito obrigado por sua audiência. No programa de hoje nós vamos detalhar como está a situação do nosso Rio Doce, na nossa capital. O Rio Doce, que é muito importante, que abastece a zona norte de Natal, está poluído, degradado e com diversos problemas. E esses problemas foram relatados e constatados em uma pesquisa feita através da Secretaria de Saúde do município de Natal do ano passado, em parceria com o Departamento de Geografia da UFRN. Você acompanha isso com exclusividade agora. Eu sou Mário César Filho e esse é o Repórter Verdade de hoje. Os rios ou cursos fluviais sempre foram e são até hoje um dos mais importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. São eles que nos fornecem grande parte da água que consumimos, que usamos para produzir nossos alimentos, de que necessitamos para nossa higiene e que utilizamos para irrigar o solo das áreas agrícolas. Em Natal, o importante rio parece ter se tornado invisível aos olhos dos órgãos competentes. Estamos falando do Rio Doce. Ele faz parte de uma das 14 principais bacias hidrográficas do Rio Grande do Norte. Nasce na lagoa do município de Extremoz e atravessa 3 bairros populosos da zona norte de Natal, Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha, e desemboca no estuário do Potengi. Abrange uma área de mais de 380 quilômetros quadrados. O Rio Doce contribui para o abastecimento de água da zona norte através de uma adutora instalada pela Caerne. No ano passado, uma pesquisa feita pelo Departamento de Geografia da UFRN, em parceria com a Secretaria de Saúde de Natal, constatou que o Rio Doce encontra-se totalmente degradado em decorrência da atuação do homem sobre o manancial. João Pedro é geógrafo e pesquisador sobre os problemas do Rio Doce, e é ele quem nos acompanha durante toda a nossa reportagem. Segundo o pesquisador, a poluição do rio ocorre devido ao uso da água pela população ribeirinha para fins domésticos, agricultura, lazer, lavagem de roupa de veículos, além de animais. O homem à frente toma banho no rio poluído. Esse menino passeia de cavalo. Outro cidadão mais à frente também toma banho e ao mesmo tempo lava o cachorro. Já essa moradora lava roupas nas águas do rio tranquilamente. Ela não acredita que o rio está poluído. Assim, mesmo sabendo que aqui a água está contaminada, né? Isso foi feita uma pesquisa, né, da Secretaria de Saúde, juntamente com a FRN, foi constatada que essa água está contaminada. Mas assim, a única opção que a senhora tem hoje é somente com essa água ou existe outra opção? Não, é com essa água, porque faz 50 anos que eu moro aqui, nunca essa água teve nadinha, não. 50 anos. E desses 50 anos para cá, o que é que mudou aqui nessa água? Tá do mesmo jeito? O rio secou? Só mudou porque ele tá mais seco, né? Mas quando bateu o inverno, que ele encher, continua do mesmo jeito. Alguém... Essa água aqui não é contaminada não, deve ser da Redinha.
A água da estrada da Ridinha, que nem todo mundo diz, é outra coisa, mas essa daqui não. Nunca teve isso, não. Meus filhos nasceram aqui, nós bebíamos água desse rio, agora não, porque todo mundo tem um poço, nós carregamos o poço, bebe do poço. Tomava um banho aqui, nunca pegaram nem um pano branco. Até hoje ninguém nunca pegou doença? Minha filha, tudo limpa, nenhuma nunca pegou doença, nenhuma. Tá ok. Foram tudo nascidos e criados aqui, tomavam banho, bebiam água desse rio na época, nunca tiveram nada. E hoje ainda bebem água, não? Não, hoje ninguém não bebe porque é muita gente tomando banho, né? Aí tem um rapaz acolá que não foi, eles trazem os cavalos para aqui para dar banho nessa d'água, aí fica chato de tomar água, né? Fica suja a água. Diga. Pronto, tá aí um que já vem. A gente briga com eles, é mesmo que nada. Quando tem gente tomando banho no rio, eles acham de trazer os cavalos pro meio do povo. Aí, isso aí é um. Daqui a pouco chega uma danação. Chega uma danação de burro e cavalo aí, que você demora um pouquinho que você vai ver. As pessoas colocam lixo aqui também? Não, o lixo daqui a gente varre tudinho, vai jogar lá fora quando tá bem alto assim, o monte de lixo aí toca fogo pronto. Dentro da vala que tem ali. Com a água daqui, o que a senhora faz? Só lava só as roupas? Porque eu tenho o poço ali dentro de casa. Bebe água do poço. A gente está vendo aqui, Mário, como as imagens estão mostrando, a questão da quantidade de sedimentos que está no fundo do leito do rio, né? Isso vai prejudicar a vazão e a dinâmica do rio. Mas aqui tem outros problemas que nós estamos observando, a questão do lixo, que é jogado diretamente no rio. Aqui é um dos pontos que é utilizado pela população para lazer nos finais de semana e nos feriados. E um outro problema também são as construções feitas de formas irregulares às margens do rio, que fere toda a legislação ambiental vigente no país. Agora também eu pude observar, né, que lá ali atrás pessoas estão lavando roupas, né, outras tomando banho. Isso aí também, essas pessoas estão sofrendo risco. Com certeza, como elas estão usando a água diretamente, principalmente nesse horário, que é o horário de a maior possibilidade de contaminação com Schistosoma mansoni, então aquelas senhoras que estão lá lavando roupa diretamente no leito do rio, elas estão correndo sério risco de se contaminar com a esquistossomose. Muitas casas são construídas de forma irregular, ferindo a legislação ambiental. Falta planejamento urbano. A falta de saneamento também contribui para a contaminação do solo e do rio. Além da poluição, o rio está assoreado por causa da grande quantidade de sedimentos que é carreada para o leito, onde a vegetação foi retirada para o cultivo de hortaliças. Um dos principais problemas que afetam os rios, principalmente os que passam por grandes cidades, é o assoreamento. Nesse processo ocorre o acúmulo de lixo, areia e outros detritos do fundo dos rios. Com isso, o rio passa a suportar cada vez menos água. Perceba que nessa parte do rio já se formou uma espécie de ilha de entulhos. Vocês acabaram de ver com exclusividade aqui no Repórter Verdade como que o rio ficou poluído e também o desconhecimento da população em relação à poluição do Rio Doce. Mas foi constatado no ano passado que o rio está poluído e impróprio para o banho. E também, não só é o problema da questão da poluição que aflige os moradores das comunidades ribeirinhas. Também o Rio Doce está completamente, em algumas partes, assoreado. E também as plantas aquáticas não permitem que o fluxo do rio aconteça normalmente. Verdade? No ar! A ação do homem sobre o meio ambiente também provoca as famosas vossorocas, que são essas crateras, como você pode observar. Quando chove, os sedimentos são carregados até o rio, o que provoca o assoreamento. O assoreamento também pode provocar enchentes em época de grande quantidade de chuvas. Nós estamos em cima do cano, de um cano. Isso aqui é o acesso, no caso uma ponte, para passar o rio. E nós estamos agora em cima do rio, que na verdade não existe quase mais
rio, não é isso, João? Explica a situação para que quem está em casa possa entender onde é que a gente está nesse momento. Pronto, aqui é um dos pontos que nós estamos mostrando que o rio praticamente deixou de existir. Ou seja, há 10, 15 anos, os moradores de Ribeirinho disseram que aqui o leito do rio, a água do rio fluía normalmente no seu leito. E aqui com a proliferação das plantas, como vocês estão mostrando, a gente vê, das plantas aquáticas no caso, a gente vê que o rio praticamente, Mário, deixou de existir. E isso é um dos grandes problemas com a proliferação das plantas aquáticas. Consequentemente, nós vamos ter o aumento do caramujo da espécie Bionfalária, que é um portador do Schistosoma mansoni, que causa a esquistossomose, que é a doença conhecida como barriga d'água. No caso, como é que essas plantas, né, se proliferam aqui desordenadamente? Como é que acontece esse processo? Por que acontece? As plantas aquáticas, elas são benéficas para despoluir as águas de qualquer rio, de qualquer manancial, de uma lagoa. No entanto, se a contaminação e a poluição desse rio por matérias orgânicas tiver em quantidades elevadas, então vai haver a proliferação da planta e, consequentemente, vai ter problema na dinâmica do leito do rio, que é isso que vocês estão mostrando. Vanúzia do Nascimento tem 35 anos, está desde os 8 na comunidade do Gramorezinho. Ela conta como era o Rio Doce antes. O rio aqui era igual a praia, do Extremóis para ali o ponto da ponte do Gramorezinho. A gente nascemos, se criamos aqui, plantava verdura, o povo pescava, vivia só disso. O rio? O rio. Aí agora não pode, porque tem o rio, o mato tomou de conta. E a gente fica assim, aí veio agora a gente não trabalha mais com a verdura do jeito que nós trabalhávamos antes. Porque era tudo extraído do rio. Do rio era. A gente aguava antes de balde, não aguava hoje de mangueira. E o que é que dava para fazer naquela época que não dá para fazer hoje, que a senhora recorda? Antes nós fazíamos o quê? Nós tínhamos, os trabalhos da gente era mais puro, natural. E hoje as coisas químicas, nós não podemos trabalhar com a química e nem o natural. Porque antes era tudo mais natural, só saía se tivesse, a gente mesmo plantava, cultivava. E hoje a química avançou muito, né? Aí distraiu as coisas, a gente não pode fazer do jeito que fazia antes. Dava para beber água antes do rio? Aqui era limpo, puro. Nós sempre que a gente carregava água das cacimbas para tomar, bebia, cozinhava, fazia tudo normal. E hoje como é que a senhora se sente ao saber que o rio hoje não está próprio para o consumo, para beber água? Hoje a gente se sente o quê? Inválido, porque a gente não pode consumir a água liberalmente como nós utilizávamos, não é verdade? Aí a gente o quê? Só faz aguar as plantas, nem banho nós não podemos tomar dela, porque o mato tomou de conta. Esse tema você só vê com exclusividade aqui no Repórter Verdade. Você viu, você constatou agora aqui no Repórter Verdade que de fato o Rio Doce precisa de intervenções rapidamente da CEMURB, da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da cidade do Natal. Eu vou a um pequeno intervalo comercial, mas antes de ir eu quero mandar um alô pro meu amigo Fábio Henrique, meu querido, você que sempre assiste o Repórter Verdade. Falei que nesse sábado eu ia mandar um alô, tá mandado, meu querido, alô, viu? Deus abençoe você e obrigado sempre por essa audiência maravilhosa. Não sai daí, porque a verdade está aqui. Forte, resistente, chegou o que faltava para a sua construção. Argamassa Supercola. AC1, AC2 e AC3. Seja um revendedor das argamassas Supercola. 4103-2663. Voltamos Natal, voltamos Rio Grande do Norte. Olha, agora eu quero chamar a sua atenção para o nosso recadinho.
Agora eu vou falar para você sobre a melhor argamassa do Rio Grande do Norte. Estou falando das argamassas Supercola. Pensou em construção? Pensou na melhor. Argamassa Supercola. Olha, além do rejunte, a Supercola também trabalha com mais 3 tipos de argamassa. São estas que estão aqui. Essa daqui é a argamassa AC1, que é para uso interno. Tem também a AC2, que é para uso externo, e a AC3 para assentamentos especiais. Você, lojista que está neste momento assistindo o programa, torne-se agora mesmo um revendedor das argamassas Supercola, a melhor e mais resistente. Você encontra as argamassas Supercola nas melhores lojas de construção de todo o estado. Está esperando o quê? Ligue agora mesmo e seja um revendedor das argamassas Supercola. Telefone 4103 2663, 4103 2663. A melhor argamassa é Supercola. Ok, realmente melhor é Supercola. Meu querido amigo telespectador, preste bastante atenção agora. Não é somente o Rio Doce que sofre com a questão do assoreamento e a questão também da irresponsabilidade e o abandono do poder público. O Rio Pitimbu, em Parnamirim, também sofre com isso e você vai acompanhar agora. E ainda a questão da esquistossomose, a famosa barriga d'água, uma doença causada por um caramujo que se desenvolve nas plantas aquáticas do Rio Doce e vem afligindo, assolando a comunidade dos ribeirinhos que moram e vivem naquela localidade. Verdade, no ar. Mas não é só o Rio Doce que sofre com a ação do homem. Aqui no Rio Pitimbu, em Parnamirim, por exemplo, está completamente assoreado. Esse morador que vai conversar agora aqui com a nossa equipe e mora aqui desde criança, vai explicar como é que era antes e como é que é agora e o porquê. Emerson, aqui antes, quando você era criança, você estava relatando, o que é que vocês podiam fazer aqui que hoje não podem mais fazer? A gente, quando era criança, a gente tomava banho aqui nesse rio, nesse local aqui, tinha na faixa de 3 a 4 metros de profundidade. Hoje a gente não pode mais tomar banho, um rio assoreado, né, e poluído, com a omissão do poder público. Natal pode haver um colapso da água no futuro, né? A gente pode ter um colapso de falta de água futuramente. Por causa dessa questão? Por conta dessa questão do assoreamento e da poluição do rio. Natal pode entrar em colapso de falta de água. Voltando a falar do Rio Doce, além da poluição, a esquistossomose, doença conhecida popularmente como barriga d'água, assola os moradores das comunidades ribeirinhas. O parasita que causa a enfermidade tem o homem como hospedeiro definitivo e caramujos de água doce do gênero Bionfalaria como hospedeiros intermediários. E esses caramujos se fazem presente em toda a extensão do rio. Por isso, várias pessoas já foram infectadas. Dona Maria de Lourdes, de 47 anos, mora às margens do Rio Doce há 22 anos. Ela fala que uma de suas filhas já contraiu a esquistossomose. Eu não sei como foi, não. Eu sei que ela tomava banho, fez um exame e acusou. 3 ovos, faz 4 anos. A enteada ouve o depoimento da madrasta e revela que de vez em quando toma banho no rio, mesmo sabendo do risco que corre. Começou uma vez, né? Porque é bom, com calor a gente foi, né? Mas Deus me livre, não vou mais nunca, porque passei mais de uma semana para tirar só o mau cheiro do meu cabelo, dando hidratação, lavando e não consegui. Do rio? Rio, o mau cheiro do rio. O perigo não se restringe somente às comunidades ribeirinhas, mas também a toda a cidade de Natal. Aqui na comunidade Gramorezinho, na zona norte de Natal, todas essas hortaliças são regadas de água contaminada do Rio Doce, que leva um problema para os moradores locais. Várias pessoas têm se contaminado com a poluição no rio. A água é o seguinte, vem diretamente de Lagoa Extremóis, né?
Aí parte de lá para cá, pronto, aí é o uso da gente aqui, para todo mundo. Mas parte da Lagoa Extremóis. Caso vocês irrigam as plantações com a água do rio. É. Mas o senhor conhece o problema do rio que está poluído? Conheço não. Não. Pois o rio está poluído. Pois não conheço. Ninguém a gente não viu falar que está poluído, né? Porque se tá, mas o povo não... É tudo calado, né? Não explica nada. Aí quando aparece assim uma pessoa, que nem vocês, aí tá certo, pode explicar, né? Aí alguém fica sabendo. Mas a gente mesmo não sabe, não. Do jeito que tá poluído aí, é arriscado prejudicar todo mundo, né? Agora um poço aí valia a pena. Todo mundo sofre o risco. É, com certeza. Sofre bastante. Né? E do jeito que tá as condições hoje, por camarada tá doente em hospital, lá mesmo é arriscado de morrer e pronto. O senhor conhece alguém que já ficou doente após tomar banho no rio, não, aqui? Não. De jeito nenhum. Conheço não. Mas não sei assim, um vermezinho, um estosomazinho, né? Que isso é sempre normal. Mas assim, de outra coisa de doença, não. Mas esse, no caso, o último que o senhor falou, o senhor já viu já? Já. Os agrotóxicos também são fatores que, além de contaminar as hortaliças, também prejudica o solo e a água do rio. Toda essa área aqui do Rio Doce, os moradores ribeirinhos trabalham diretamente com a questão do cultivo de hortaliças, né? Então essas hortaliças, ela abastece todas as feiras livres de Natal e o supermercado. Como são usados produtos químicos sem o controle dos órgãos ambientais, então essas hortaliças que chegam às nossas casas, elas podem estar contaminadas. Por isso a preocupação da população em lavá-las, seguindo todos os critérios de higiene para não se contaminar com produtos químicos. E no caso a irrigação, essas hortaliças são regadas no caso da água do Rio Doce que está poluída, né? Isso também deixa necessariamente a planta também é poluída? O maior problema da questão das plantas que são irrigadas com a água do rio é com relação à contaminação do rio pela esquistossomose. Então, como os agricultores lidam diretamente com essa água, parte dele já foi contaminada pelo Schistosoma mansoni, ou seja, pela esquistossomose, que é doença conhecida popularmente como barriga d'água. Aqui na comunidade ainda existem também crianças que, como você pode observar aqui nas minhas costas, trabalham em pleno sol de 11 horas da manhã. Segundo populares que não quiseram se identificar, é uma prática bastante comum em todas as zonas rurais do nosso estado. A dificuldade também e o problema é que essas crianças estão em contato direto com essa água contaminada, que pode ocasionar a famosa doença da barriga d'água. A verdade nua e crua você só vê aqui. Eu quero mandar um abraço agora para meus amigos que fazem a Natal Rigor. E agora a Natal Rigor que manda esses ternos aqui muito bonitos, né? Para mim, que patrocina o programa, também está com a nova loja. Fica agora na Amintas Barros, né, ex-diretor? Amintas Barros, sempre eu esqueço o nome dessa avenida, viu? Avenida Amintas Barros, em Lagoa Nova, além também de estar, continua em Mirassol e Amintas Barros. Natal Rigor, alô meu amigo Raimundo, continue acompanhando agora a reportagem, o desfecho dessa triste história de uma quase morte de um rio na nossa capital. O Rio Doce, querido amigo telespectador, você pai de família, universitário que acompanha o programa, está na UTI, está quase morrendo. Verdade, no ar. Diante dos verídicos fatos apurados e confirmados, fomos até a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, a fim de saber que providências serão tomadas a respeito do Rio Doce. Com a palavra, o poder público. Hoje a CEMURB, ela tem um plano, tem um projeto, um programa para a questão do Rio Doce?
Bem, o que a gente é responsável e o que a gente pretende fazer, né, é a regulamentação da ZPA 8, que insere o Rio Doce, né, e a gente está trabalhando numa sequência de regulamentação dessas ZPAs. No momento, trabalhando a ZPA 10, que é Mãe Luísa, e a 6, que é o Morro de Ponta Negra. Em seguida, vamos trabalhar a ZPA 7, que é do Forte, do Reis Magos. E depois a 8 e a 9, né? Que é já a que pega a Lagoa Azul. Mas você teria um prazo para dizer ou não? É difícil dar prazo. A gente até eu queria explicar por que a gente começou por essas, porque a gente está numa sequência de um trabalho já iniciado na administração passada. Então, as que já estavam encaminhadas para o Complan, a gente começou por elas. Né? Não foi nenhuma escolha, nenhuma prioridade nossa, já só encaminhamento mesmo normal. E pretendemos, né, na medida do possível, ainda este ano, fechar essas regulamentações. É a nossa intenção, né? Mas você sabe que uma lei, ela vai passar por diversas aprovações da comunidade, na Câmara, com cidades, então o processo, às vezes, a gente planeja num prazo, a gente tem um cronograma, mas ele pode atrasar um pouco em função das demandas mesmo que chegam, né, que vão chegar. Chegamos ao final de nossa reportagem. Aqui, o Rio Doce desemboca aqui no estuário do Rio Potengi, que é outro rio que está também bastante poluído. E chegamos à conclusão que é preciso ter vários investimentos do poder público e dos órgãos competentes para despoluir ou diminuir a poluição dos nossos rios urbanos da nossa capital. Querido telespectador, a partir de hoje, após você assistir o programa Repórter Verdade, lave bem os alimentos, os legumes, lave bem, porque aquelas hortaliças que foram mostradas no Rio Doce abastecem a maior parte, escuta só, abastece a maior parte dos supermercados de Natal e possivelmente acaba chegando na mesa da tua casa. Então lava bem. Você viu o risco que nós, de Natal, corremos com o Rio Doce poluído. E ainda tem gente que julga e não acredita que meio ambiente seja um assunto importante a ser debatido. É lamentável. Aqui no Repórter Verdade é sim muito importante ser debatido esse tema. E também você viu as pessoas que moram lá nas comunidades ribeirinhas disseram que é bastante normal, mas eu não acho normal um monte de crianças trabalhando no sol e ainda em contato com o rio poluído, podendo até contrair a doença, a esquistossomose, a famosa barriga d'água. As autoridades têm que tomar as devidas providências, porque o rio não pode continuar como está. Os nossos rios urbanos estão se acabando porque há uma falta de preocupação. Os políticos locais parecem terem se esquecido do nosso meio ambiente. E aqui o Repórter Verdade está aqui também para cobrar das autoridades competentes. Meu querido amigo, eu queria dizer, nós estamos chegando ao fim, que esse programa, todo Repórter Verdade, ele sai daqui e vai direto para o YouTube, né? Então você perdeu o Repórter Verdade, não tem problema. Você acessa o nosso canal no YouTube que está aí na sua tela e você tem acesso a esse programa e todos os outros Repórter Verdade que passaram já aqui pela Sim TV. Meu querido amigo, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu lar e nos encontraremos na próxima semana. Eu sou Mário César Filho e esse foi o Repórter Verdade de hoje.
Repórter Verdade. Oferecimento Argamassa Supercola e Natal Rigor.